Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Olha, eu aqui mais uma vez para gravar meus vídeos. Bom, gente, assisti mais algumas etapas, né, do casamento às cegas 50 mais. A gente vê uma porção de situações, né, gente, que são repetitivas na sociedade, né? Como, por exemplo, a questão de que as pessoas, elas já têm aquele padrão de pensamento, né? Aquela visão já formada. Vamos lá comentar no caso dos homens, né? Mas vejo também, gente, que não são apenas os homens, as mulheres também. Por quê? Colocando em pauta aquela questão do relacionamento do Rivo e da Silvia. Desde o começo era muito claro, depois que se conheceram pessoalmente, que não batia. Sabe? A gente percebe olhando visualmente. Mas não batia o quê? Não é a nossa visão, o nosso julgamento. Não batia no sentido deles, né? Na visão entre eles, né? Não em relação à nossa opinião, né? Porque isso é muito relativo, né? Tem casal que não tem nada a ver e se dão super bem e são felizes. Então isso é muito relativo, né, gente? Eu tô falando que entre eles, né? A maneira como ele a tratava, assim, não era aquela pessoa que tentava proximidade, era aquela pessoa que repelia, né? E eu acredito que nós, como mulheres, gente, nós percebemos. A verdade é essa. Nós notamos quando a pessoa não quer. O problema é que a mulher, ela tem, infelizmente, um erro, vamos dizer assim, da insistência. Erros esses que podem sim, muitas das vezes, dentro de um casamento, salvá-lo ou não. Isso é um fato. Então, o que eu vejo dentro dessa questão ali era um relacionamento das pessoas que tinham acabado de se conhecer. Ou seja, você vai construir paulatinamente a convivência. Então, o que acontece? Quando você vai construir a convivência, não dá para você ir pulando literalmente etapas. Porque, querendo ou não, gente, nós somos seres humanos. E a gente tem que pensar que o quê? É importante conhecer as pessoas. A mulher estava numa carência, na minha opinião, tá, gente? Eu vi isso como uma carência. Exagerada, diga-se de passagem. Porque assim, gente, você mal conhece a pessoa. Você tá ali, passou a conhecer pessoalmente, já tá com um monte de cobranças. Não acho que isso seja legal. Porque era uma questão até de bom senso de você se colocar no lugar do cara também e pensar, poxa, a gente tá se conhecendo. Só que por que que ela ficou cobrando ele? Deu a entender porque mulher é sempre mais ansiosa, então ela criou uma resposta, porque lá no íntimo ela sabia que ele não tinha literalmente interesse por ela. Eu acredito que ela desconfiou disso, e por ter desconfiado de que não havia literalmente o interesse recíproco da parte dele para com ela, ela começou, aliás, a fazer as cobranças. Por quê? Porque ela queria agilizar o processo para saber, né? Porque ninguém quer ficar diante das câmeras passando vergonha. Eu penso que a intenção dela era agilizar as coisas para mostrar, opa, ele tá super afim de mim. Quando na realidade não estava. Até porque também ele tinha interesse por aquela Lica. E depois que conheceu a mulher pessoalmente, pior ainda, ficou muito notório. Até porque a mulher tem 51 anos. Praticamente 20 anos mais nova do que ele, 19 anos, não sei, ou até mais. Ele tem acho que 66. Então, é bem mais nova. Ou até menos, né? Tá, mas vamos dizer, é bem mais nova, né? Do que ele. Uns 14, 16 anos, talvez. Então, o que acontece? Isso, claro, e a mulher é um pouco melhor, mais pra cima, mais bonita, entendeu? Então, chama mais atenção comparado a uma mulher que tem quase a idade dele, né? Porque não sei se ela tem 65 e ele 66, acho que é uma coisa assim. Então acontece, claro que chamou mais a atenção. Só que, gente, pensa o quê? Eu acho que o cara também tem uma cabeça de mané. Por quê? Meu, a pessoa não é composta só de físico. É que, claro que pro homem, a primeira impressão é a físico, né? É a do físico, é da aparência. Mas você tem que analisar também outras coisas além disso. Mas pro homem não adianta negar, né, gente?
O fato é que pro cara é o visual. Entendeu? O homem vê pelos olhos, né? A mulher não, a mulher é mais de ouvir. Mas o homem, ele vê pelos olhos. Então, se ele bater o olho, vê que a mulher não tem nenhum atrativo, que foi depois o que ele falou pra ela, certamente ele vai rifar, ele não vai querer. Foi o que aconteceu. Por quê? Porque ele pegou aí, teve um momento que eles foram lá pra praia, eles começaram a ter uma certa DR ali conversando, ela cobrando ele nessa questão sexual, né? E ele, por 2 vezes, quando deitava, dormia, porque ele não queria ter nada com ela. Aí depois, quando eles foram pra praia, nesse momento que eles tiveram essas conversas, aí ela começou a cobrar ele sobre essa questão, e aí ele começou a cuspir fogo, né? A falar um monte de besteira pra ela, né? De certa forma, né? Aí foi escrachado, né? Porque ele falou, eu não tenho atração nenhuma por você, não sinto nada, não sinto vontade de estar com você. Então, sabe, gente, são essas coisas que eu penso assim, cara, por mais que você goste, tenha interesse, vamos colocar como exemplo isso. No caso ali, eu acredito que não dá pra gostar de repente, né? Claro que eles tiveram uma conexão na conversa, o período que eles tiveram de conversa por um tempo, beleza. Mas você conhece fisicamente, é diferente. Poderia ser tanto com ele, que foi o que aconteceu, como com ela. Só que aconteceu. Ela fica cobrando pra piorar. E quanto mais você cobra, mais o cara repele, porque se ele já não tem interesse mesmo, né? E outra coisa, gente, eu como mulher penso assim, cara, se eu percebo isso, tchau. Porque não é só homem que brocha, mulher também brocha quando vê que o cara não tem interesse. Quando vê que o cara não respeita, quando vê que o cara não coloca ela como prioridade, quando vê que o cara leva mais em conta a opinião das pessoas à volta do que propriamente o que poderia sentir por ela. Pelo menos eu observo isso. E eu acredito que grande parte das mulheres até observam. A questão é o que você faz com essa informação quando você nota. Entendeu? Você vai continuar insistindo? Você vai continuar em cima? Gente, pra mim, eu vou falar com a minha experiência, vamos dizer assim, né? Da minha parte, o que eu penso a respeito. Eu, tchau. Porque, gente, uma coisa que a gente não pode aceitar é desrespeito. A maneira como ele falou com ela ali foi muito feia. Foi muito chata. Embora ela também pediu pra levar o merece, né? Não acho também que foi só ele que errou. A partir do momento que ela tá cobrando ele, ela também teve sua parcela de erro. Só que, gente, a maneira como ele desrespeitou, eu fiquei assim, ó, passada, chocada. Eu achei muito feio, eu achei muito chato. Entendeu? Então eu acredito que tenham coisas que às vezes a gente também pede pra levar. Quando a gente não tem o bom senso, quando a gente insiste em algo que não tá dando futuro. Porque, meu, a mulher não é boba. A partir do momento que ela dormiu lá com ele, umas 2 noites, e o cara virou pro lado, tava na cara que o cara não queria. Meu, eu, ó, tinha puxado o carro, filha, tchau. Saía na elegância, porque uma das coisas que a gente tem que ter na vida é elegância. Deixava lá uma carta, que é o que eles costumam fazer. Deixava lá uma carta pra ele e falou, olha, me desculpa, mas não deu certo, já percebi que você não quer, então eu não sou eu que vou ficar insistindo. Tchau, sabe? Então tem coisa, gente, que é uma questão de bom senso, sabe? Aí você pegar e vai cobrar a pessoa para abrir um leque de discussão, eu acho que ficou muito, é porque no caso eles têm que gerar entretenimento, né? Também tem isso, né? A verdade é essa. Mas a questão é, quando um quer, dois não brigam. Se você tá vendo que a pessoa não quer, você vai ficar insistindo no quê? Eu já pego raiva, sabe? Eu vou falar por mim, eu já pego raiva. Porque na minha cabeça eu penso, você não é melhor do que eu, entendeu? Eu penso desta forma, você não é melhor do que eu. Assim como eu também posso não ser melhor do que você também não é melhor do que eu. E penso eu ainda mais, você também tem seus defeitos, você também vai envelhecer. Assim como eu estou envelhecendo, porque só não envelhece quem já morreu, porque quem está vivo está envelhecendo, faz parte do processo e da vida. Tem mais é que agradecer a Deus porque está tendo vida, né? Então, é isso que você tem que ter na sua mente, sabe, gente? Deleta, sabe? Começa no emocional a pensar, não, cara, foi o cara que não te valorizou. Você vai ficar em cima. Pensa, se fosse você, eu pensando em mim. Não, se o cara não quer, ninguém é obrigado a nada, gente. De fato, realmente, ninguém é obrigado a querer ninguém. Entendeu? Isso é um fato. O que é feio é você maltratar. O que é feio é você se desfazer da pessoa. E tem pessoas que elas são isso, gente. No caso deles, eles disfarçaram bem, porque estavam na frente lá dos outros, mas tem também o efeito reverso, né? Que quando a pessoa não quer, na frente dos outros, ela se fecha, ela não te dá ligança, entendeu? Ela não cumprimenta você,
Ela não fala com você, na frente das amizades se desfaz de você, ou até te trata um pouquinho melhor, porque pelo menos seus amigos já sabem, né? Então ainda vai. Mas quando tá na frente de pessoas diferentes, porque o homem é muito assim. O cara, ele não vai falar que ele não quer. Quando o cara não quer, o recibo que ele passa é esse. Ele começa a te destratar, ele não se aproxima. Não adianta você se iludir. Nesse caso, ela estava se iludindo por uma escolha, porque ela já sabia. A gente nota, entendeu? Ninguém é bobo, filha. A mulher, por mais besta que seja, por mais ingênua, por mais desligada da vida, eu mesmo sou uma assim, mas em algum momento você vai se tocar. Em algum momento você vai perceber. É o caso dela. Em algum momento ela notou. Ela queria fazer a doida. Mas em algum momento ela notou. O que foi bonito foi quando ela pegou, tirou a aliança lá e jogou na taça e tchau. Mas ainda assim, eu acho que ela deveria ter saído desde o momento lá na praia. E ainda não deveria ter se encontrado com ele ali. Acredito que talvez para gerar entretenimento tenha feito isso. Eu acho que na vida real, uma pessoa com uma autoestima um pouco mais elevada certamente não iria nem no encontro, né? Teria dado um passo fora. Até antes mesmo ali na praia, por fim, né? Mas acredito que tem que gerar entretenimento, então acabou que ela ficou ali e a coisa foi resolvida daquela maneira. Ela tirando a aliança, jogando na taça, depois ele fez a mesma coisa. Ai, gente, olha, de verdade, cara, preguiça dessas coisas, preguiça de homem assim. Meu, um velho de 66 anos que não tem um pingo de maturidade. Sabe aqueles velho ridículo que quer tá lá nos seus 20 anos, parece aqueles bobão, sabe? Aqueles sem noção. Ridículo, gente, ridículo. O cara se achando novinho, tá quase caindo aos pedaços, vai ver que mal para em pé e tá ali se achando. A bola da vez. Sabe? É muito feio pessoas que não conseguem ter maturidade. Sabe? Ali você vê um monte de gente traumatizada. A bem verdade é essa. Na minha opinião, é isso que eu penso. Um monte de gente carente, tanto mulher até como homem, mas principalmente as mulheres. Os caras se achando a bola da vez para dar um fora, se achando grande coisa. Entendeu? Então você já vê claramente, gente, que realmente é isso. E a gente está caminhando para um mundo que as pessoas têm essa percepção de vida. Ou seja, a aparência é o que vale. Você pode não prestar, você pode ser mau caráter, você pode ser pilantra, você pode ser o que for. Porque a aparência realmente é o que sobressalta. O bom é que um homem desse deveria levar chifre, sabe? Levar chifre porque você acha que uma nova vai querer o quê com um troço desse? O cara, se ele tem dinheiro, o que ela vai querer é dinheiro e certa ela. Tá certo, não acho que ela tá errada. Vai pegar um velho pra quê? Pra ter que cuidar? Se é pra cuidar, que pelo menos ganhe. É bem isso. Entendeu? Você vai pegar uma pessoa. Eu mesma não tenho interesse nenhum naqueles velhos. Eu não iria me interessar. Mas de verdade, se fosse pra pegar, seria pra arrancar. Porque, meu filho, se não for pra arrancar, não precisa. E não é porque não tenha valor. Porque tem muitos homens daquela idade que tem valor sim, porque tem caráter, porque tem hombridade, porque não tem essa fantasia de se achar muito novinho. Não é por causa disso, é pelo comportamento que tiveram ali dentro. Então eu estou falando pautada e baseada no comportamento que eles tiveram ali dentro, sobre eles. Não é generalizando, não são todos os homens que são assim. Graças a Deus que tem homem que tem caráter, tem homem que tem brilho, tem homem que tem princípios e valores. É diferente, eu estou falando para aqueles que não têm. Porque quem tem é uma outra questão. Não dá para generalizar, não dá para ser injusta com quem tem caráter. Agora, quem tem esse tipo de comportamento imaturo, infantil, entendeu? É o tipo de homem que você tem que usar e descartar. É bem isso, gente. Infelizmente, é essa a realidade. Se o cara tem essa visão sobre a mulher, que a aparência é tudo, então a mulher deveria pensar a mesma coisa sobre ele. Tá bom, então eu vou arrancar, seu otário, dinheiro de você, porque você só vai me servir pra isso, depois eu te dou um pé. É simples assim. Isso é certo? Não, não é certo, gente, mas é justamente isso que acontece. Ou você acha que uma mulher nova, bonita, vai querer um velho pra quê? Pelo amor de Deus, né? Só pode ser pra isso. Tem homens, não, tem homens que têm a idade que tem, mas não é sobre a idade, gente, é sobre a mente. Não é sobre a idade. O problema, literalmente, não é o fato dele pegar uma mulher mais nova, mas é o fato dele ter a mentalidade de que mulher mais nova é melhor do que uma mulher mais velha. Quando na realidade é uma questão de caráter. Não se trata só de aparência, porque a aparência vai passar também pra ele. Não passa só pra mulher, passa também pra ele. Do mesmo jeito que hoje em dia o cara não quer mulher velha, a mulher também está escolhendo, não quer também homem caindo aos pedaços. A mulher também quer um homem bom. Só que a diferença é que a mulher não analisa só o corpo. A mulher analisa também a mentalidade, o caráter. A mulher de valor, né, gente? Porque a mulher também que não tá nem aí, que não se respeita, não se valoriza, é óbvio que para ela tanto faz. Entendeu? Porque quem tem valor, ou quem se vê com valor,
não vai aceitar qualquer coisa. Então, gente, é uma questão de senso de valorização, sabe? Um bando de mulher carente. Aquela outra Luciana, meu, a mulher só falava realmente de sexo. A mulher até que não era feia, tinha uma presença. A roupa não, realmente não valorizou, né? Disseram que foi ela mesma que escolheu. Pior ainda, né? O cabelo não valorizou, a roupa não valorizou, enfim. Mas, por fim, gente, o problema não tá nisso. O problema tá na falta de essência, sabe? Porque, assim, às vezes a pessoa também é bonita por fora, mas é um sepulcro caiado por dentro. Também não adianta, né, gente? Também há essa controvérsia. Então, se você for analisar, não é só da questão da beleza em si. É a questão da mentalidade, porque essa Luciana, a mulher só falava de sexo, cara. Tá bom, tem assuntos que você realmente tem que ter quando você conhece alguém, mas mais adiante. Não é que seja errado. Tem coisa que você precisa conhecer a pessoa e a pessoa também te conhecer. E pra conhecer, não precisa levar pra cama. Basta você conhecer na conversa. Só que acontece que isso são conversas que você tem que ter mais adiante. De repente você tem uns 2 meses de namoro, uns 3 meses, você vendo que a coisa tá indo, tá evoluindo, você vai tentando conhecer e também chegando, né? Conhecer aos poucos, para não assustar, né? Aí de repente você vai com aquela mentalidade, só falava disso. Que imagem você tá passando de si? Que você é uma pessoa qualquer? Meu, você para ser aceita não precisa passar isso. Sabe, o problema das pessoas é essa inversão de valores. Às vezes ela tem um ponto fraco que é a beleza, porque a pessoa não é boba, ela sabe que tem mulheres mais bonitas. Tem gente, sempre vai ter uma mais bonita do que eu, mais bonita do que você, mais bonita do que fulano, meu outro. Sempre vai ter, gente, vai ter sempre uma melhor. Agora, a maneira como você se vê, como você se respeita é que vai fazer a diferença. É isso, para não aceitar qualquer coisa. Aí ela achou por bem ficar falando só sobre esse assunto, pra poder ser aceita pelo cara. Por quê? Ah, já que eu não sou tão, não tenho uma aparência como eu gostaria, então eu vou falar disso pra ver se isso faz com que o cara... Pra mim foi isso, gente, de verdade. Ela estava se resguardando nisso, na minha opinião, tá? Pra mim, ela tava passando uma mensagem totalmente negativa do que ela era, justamente por ela achar que ela não era nada. Por ela achar que por ela ser mais gorda, isso e aquilo, que ela não tinha outra coisa para oferecer que não fosse a parte sexual. Quando ela tem a essência dela, ela é uma mulher de valor. Só que ela precisa enxergar isso nela. Não só ela, né? Como muitas mulheres de nós que precisamos enxergar isso em nós. Graças a Deus eu tô aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, gente, é isso. A gente tem que se respeitar. Não estou aqui falando, julgando, não, porque eu também já fui essa sem noção. Entendeu? Só que a gente tem que se valorizar, ver que a gente é muito além da beleza. Porque isso daqui vai passar, gente. Eu também já fui muito mais bonita quando eu era mais nova. Lá com os meus 30 anos, com meus 20 e pouco. Com meus 20 e pouco não era nem tão assim. Mas na fase dos meus 28 para 29, para 30 anos e um pouco mais, ixi, filho, eu era 1000 vezes mais bonita. 1000 vezes melhor. Entendeu? No sentido de aparência. Porque de mentalidade eu me prefiro 1000 vezes hoje como eu tô. Porque de aparência eu era maravilhosa. Mas em compensação de mentalidade, tava 1000 vezes aquém. Entendeu? Então isso é muito relativo, gente. Claro, se pudesse ter os dois juntos seria maravilhoso, né? Mas como envelhecer faz parte da vida, gente, e todo mundo um dia vai ter ruga, todo mundo vai enrugar. Porque só não enruga quem já morreu. Porque quem tá vivo, meu filho, vai envelhecer. Então, gente, a gente tem que se preparar para isso. E se ver com valor independente da idade. Se as pessoas procurassem os seus, não teria esse tipo de problema. O problema é que tá tudo fora da casinha. É cara que tem seus 40 e poucos anos, seus 50, seus 60, seus 70, querendo namorar com uma de 20. Cuidar de ser neta até, de ser filha. Vai tomar vergonha na cara, sabe? Eu entendo também, em parte, que tem mulher também, né, gente, que quando chega uma determinada idade já morreu mesmo sem ser enterrada. Também tem isso, né? Em parte, dá também pra entender o cara, né? Se for pra pensar. Que o cara também tem uma mulher, às vezes, com 40, um pouco mais, com 50, um pouco mais, às vezes a mulher já não tá mais afim. Por questões hormonais, ou também não só por isso, né, gente? Às vezes o cara também não sabe cativar, porque mulher, meu filho, não funciona como homem. A mulher, ela não consegue se relacionar com o homem se ela não for respeitada, se ela não for elogiada, se ela não for realmente priorizada. Se sempre os amigos tiverem preferência ao invés da mulher, obviamente, com certeza, que a mulher vai broxar, né, gente? Eu mesma. Porque penso eu que, gente, cada coisa no seu lugar.
Penso eu, se eu arrumo um cara e o cara, as amizades dele é mais importante, então, ó, filho, faz uma coisa, fica com seus amigos. Você não precisa de mulher, você precisa de amigos. Você tá caçando mulher, mas precisando de amigos. É simples assim, gente. A mesma coisa a mulher, sabe? Então cada coisa tem que ter o seu lugar, gente. O problema das pessoas é a falta de prioridade, sabe? De priorizar as coisas, de priorizar as pessoas. Sabe? Quando você arruma alguém, você tem que dar prioridade para esse alguém. Senão você fica sozinho. Aí você vai passar a vida inteira sozinho. Por quê? Porque você leva muito em conta a opinião de todas as pessoas que estão à sua volta. Então fica sozinho. Aí você vai envelhecer, porque o tempo vai passar. Entendeu? O tempo não perdoa. Por melhor que a gente se cuide. Por mais que a gente faça 300 plásticas. Envelhecer todo mundo vai. Faz parte da vida e da anatomia, né? Da anatomia humana. A lei da gravidade é cruel. Entendeu? O tempo passa para todo mundo. E você tá ali caçando o que? A opinião dos outros, então fica com a opinião dos outros. Gente, é simples assim. Homem, muitas das vezes, quer mulher bonita para mostrar pros amigos. Nossa, como eu sou tal. Aí, grande coisa, pega uma mulher nova para meter chifre e é bem feito. E eu aplaudo, é bem feito. Sabe porque é dessa que ele precisa. Mulher não tem que ter dó de macho, gente. Mulher não tem que ter dó de homem não, filha. Você tem que ter respeito? Tem sim. E também ser respeitada. Mas não tem que ter dó. Porque no fundo, o homem não gosta de mulher legalzinha. Entendeu? Quando você é muito legalzinha, você é otária. Entendeu? Você não é bem vista. Você não é valorizada. Olha pra isso, viu, gente? Infelizmente, nós estamos num mundo que a visão é essa. Entendeu? Você não precisa se corromper para caber no mundo do outro. O que você precisa é se olhar e se valorizar. Porque o que o outro é não define você. Agora, os seus atos vão te definir. Agora, a opinião do outro não te define. É problema dele, problema dela, de quem pensa de você assim, o assado ou dela. Entendeu? Mas o seu ato, as suas ações, sim, elas vão te definir. Então, gente, observe na vida, tem coisas muito mais importantes do que uma simples aparência, do que dinheiro. Claro, dinheiro é bom? Claro que é bom. Porque tem mulher também que só quer homem que tem dinheiro, né? Se tá liso, tá lascado, né? Porque o liso tá ferrado. Meu, eu quero um cara que é trabalhador, que tenha caráter, que te respeite, que te priorize. Isso é importante. Se tiver as coisas é bom? Claro que é. Aí você falsa. Se eu puder andar de carro, eu vou querer andar a pé. Porque eu não tenho ainda. Então, se eu tiver que arrumar um homem e ele tiver carro, não é por interesse. É que pra mim vai ser mais conveniente. Claro que vai ser melhor. Mas se você também arrumar um e conquistar junto, qual o problema? Entendeu? Então, gente, é isso. São as inversões de valores, entendeu? O que não der é a gente ser falsa. Não dá nem pra arrumar um lascado, né? Também não dá. Assim como uma mulher lascada também pro homem hoje em dia, né? Tá difícil. Mas nesse caso é pior pro homem. Porque a mulher, nesse caso, a mulher foi feita pra ficar em casa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque se a mulher tem filhos, ela vai ficar em casa, numa parte do tempo. Então o cara tem que ser homem pra poder prover. O que não impede da mulher crescer como ser humano, né, gente? A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Hoje em dia eu trabalho, hoje em dia eu tô estudando de novo. Entendeu? Então a gente tem que se valorizar. Agora que nem tem essa mentalidade de que a mulher só quer o cara se o cara tiver dinheiro. E o cara só se a mulher tiver beleza. Ah, meu filho, então se prepara pra ficar sozinho. Ninguém tem maturidade, não. Porque Deus vai dar alguém de caráter, alguém de dinheiro, uma pessoa que não sabe valorizar, que a visão é essa? Claro que não, gente. Porque a visão de Deus não é como a nossa. Deus vê o que a gente não vê. Deus vê lá na frente. Se prepare então para arrumar qualquer coisa. Essa visão é tão turvada assim, uma visão turva, vai exigir que você arrume uma coisa turva. É simples assim. Bom, gente, tenham todos um bom dia. Tô indo trabalhar. Tchau, tchau. Beijos.